Fala galera, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde e paz. Grande abraço do seu amigo e irmão obreiro Henrique. Eu desejo do fundo do coração que Deus abençoe você e sua família, isso independente de sua religião, classe social, cor ou orientação sexual, ok? Eu convido você agora nesse momento a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e ora junto comigo. Vamos pedir ao Senhor entendimento para que possamos compreender melhor a palavra dele, ok? Pois só assim nós poderemos nos blindar dos lobos em pele de cordeiro, dos mercenários da fé, ok? A única coisa que nos edifica é a palavra de Deus, então estude a Bíblia. É igual orar, sem cessar, ok? Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por mais um dia de vida, de saúde e paz. Pai amado, abençoe e protege, meu Deus, todos aqueles que vão assistir esse vídeo agora, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, envia teus anjos para acampar ao redor de cada um deles. Querido Deus, nos dá discernimento e sabedoria para que possamos compreender melhor a Tua palavra. Meu Pai amado, nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra ter nos alcançado. Querido Deus, é no nome de Jesus que eu te digo, Senhor. Ao lembrar das minhas pregações, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, Gênesis 41, versículo 46 ao 52 está escrito: José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó, passou por toda a terra do Egito, e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ok? Bom, vou colocar minha Bíblia aqui do lado. Eu aconselho você que está assistindo esse vídeo meu, todas as vezes que for assistir um vídeo meu com um estudo bíblico, eu te aconselho a estar sempre com a sua Bíblia em mãos. Por quê? Não acredite em qualquer um ou qualquer coisa que as pessoas falem, principalmente quando você estiver ouvindo uma pregação ou um estudo bíblico. Pegue sempre sua Bíblia e confira nela, para saber se está de acordo, ok? Pois não é nenhuma novidade de que entre nós existem lobos em pele de cordeiro, né? Existem joio que utiliza a palavra de Deus unicamente para se beneficiar, ok? E o meu único propósito aqui é fazer com que eu possa ajudar alguém a edificar a fé, assim como a minha é edificada todos os dias estudando a palavra de Deus. Amém? Bom, José, o sonho realizado. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, ok? Qual que é o principal dessa lição que nós iremos fazer aqui? Entender a importância de se enfrentar os desafios da vida, e foram muitos para José, com coragem e comunhão com Deus, ok? Seja lá qual for o desafio que você tem que enfrentar, pelo amor de Deus, não se afaste de Deus. Não se afaste. Tudo tem um propósito e nada foge do controle dele. Sentir a necessidade de ser bênção, mesmo nas situações adversas. Não é porque você está numa situação complicada que você não pode ser bênção para alguém, ou até para você mesmo, né? Servir ao Senhor com alegria e gratidão em todo e qualquer momento e lugar. Tem pessoas que infelizmente só conseguem ser gratos a Deus na hora da fartura, né? Na hora que o bicho pega, você só vê nego pulando, se afastando de Deus. Bom, o livro de Gênesis, na realidade, ele dá mais espaço a José do que qualquer outro personagem, né? Gênesis 37, versículo 50. José, cujo nome hebraico significa ele acrescenta, certo?
teve uma das mais instrutivas vidas do Antigo Testamento. Dela podemos aprender lições preciosas e práticas. E não é sem motivo que ele aparece na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 21 e 22. Para muitas pessoas, uma das maiores áreas de conflito que impede a liberdade e a alegria de viver, como também a habilidade em serem tão confiantes, vigorosas e eficazes quanto poderiam ser na vida e serviço cristão. É a forma com que lidam com o problema da hereditariedade, né? Aquela mania de achar, né? Porque fulano tem um caráter ruim, o filho de fulano também vai ter, né? Essa coisa aí, né? Que muita gente confunde. Então, lidam com o problema da hereditariedade, são vencidas, sentem-se frustradas e inferiores. Se forem sinceras, admitirão que sentem como se Deus as tivesse trapaceado, né? Não lhes dando tipo de genes, a classe social apropriada, as experiências corretas, os privilégios e oportunidades de uma boa herança familiar. Passam pela vida sentindo pena de si mesmos e se autoimpondo limitações devido ao seu histórico de vida. Veja bem, não é porque eu nasci de uma família humilde que eu vou ter que me conformar com derrotas, né? Tudo na vida é escolha. Então, existem dois caminhos, o caminho dos vitoriosos e o caminho dos perdedores. É você que vai escolher. E você não pode usar essa covardia com você de querer colocar a culpa na sua família que não tinha uma boa estrutura para te dar uma boa educação em um colégio particular, né? Você não tinha boas roupas, você não tinha bons brinquedos, e utilizar isso para se tornar um fracassado no futuro, né? Porque tudo que você faz, tudo que eu e você faz na vida adulta, as nossas vitórias hoje, elas são reflexos das nossas decisões no passado. E acredite, tem muitas pessoas que entram ano e saem ano e não compreendem isso. Bom, todavia a vida de José nos mostra que o nosso futuro não precisa ser exatamente igual ao nosso passado, ok? Ou seja, nem tudo que herdamos do lar, nem tudo que vimos ou ouvimos dentro de casa precisa ter uma influência tão direta nos nossos dias posteriores, principalmente quando são valores anticristãos. Sendo assim, a hereditariedade, né? Ou seja, transmissão dos caracteres físicos ou morais de uma pessoa aos seus descendentes, quando negativa, pode ser transformada em bênçãos se o descendente optar pela fidelidade e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Veja bem, eu conheço várias pessoas que não nasceram no lar cristão. São pessoas maravilhosas na obra de Deus, né? São ótimos obreiros, são ótimos evangelistas, são ótimos missionários, são ótimos pastores. Eu conheço pessoas que não vieram de um lar cristão, mas que se tornaram cristãos, que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador da vida delas e que se comportam 1000 vezes melhor do que muita gente que nasceu no lar cristão, ok? Então a gente não pode utilizar a hereditariedade para justificar o nosso fracasso. Ah, eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Ah, eu sou drogado porque minha mãe era drogada. Ah, eu sou um fracassado profissionalmente porque minha família toda é fracassada. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Você pode mudar isso. E se você tiver Jesus na sua vida, aí é que você muda mais ainda. Mais ainda. José, amado e odiado. Gênesis capítulo 37, versículo 2, capítulo 38, versículo 1. José e Jacó. Há duas maneiras de olharmos o relacionamento entre José e seu pai Jacó. Pai superprotetor, né? Jacó ele protegia demais. Superprotetor, que não conseguia criar os filhos de igual, né? Coração como um pai que amava mais um filho do que os outros. José era filho da velhice, tinha apenas 17 anos. Era o filho de Jacó, né? Era o filho que Jacó teve com a amada esperada Raquel, né?
Você pode ir lá um pouquinho mais atrás, quando ele teve que trabalhar 7 anos, o tio dele, Labão, foi e mentiu, colocou a Léa, né, no caminho dele para casar com ele, porque pela tradição do povo dele, a filha mais velha tinha que casar primeiro para a mais nova casar depois, né? A mais velha tinha prioridade. Então, Jacó, na realidade, ele foi criado como se fosse um neto. Criado como se fosse um neto. Por que criado como se fosse um neto? Você já percebeu a forma que 98% dos avós tratam os netos, né? Aquela muita folga, né? Digamos assim, muito amor exagerado que em muitos casos termina atrapalhando. Com os filhos foram duros, com os netos aquela coisa melosa. Bom, então o que acontece? José teve privilégios, né, que seus irmãos não tiveram. Por exemplo, a túnica, né, talar de mangas compridas, que Jacó fez para o filho predileto, era uma veste ornamentada, de cores variadas. Hoje em dia seria uma espécie de casaco multicolorido. O fato é que era uma veste cerimonial, ostentosa e elegante, uma vestimenta real. Você pode ver a referência em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. A soberania divina. A segunda maneira de entender o amor de Jacó por José é olharmos de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista da soberania de Deus. Porque mais do que um filhinho querido, José era um vaso escolhido. E se Deus escolheu um dentre os filhos de Jacó para a missão específica, é evidente que os outros não vão ter o mesmo destino. Assim, sendo o relato do sonho a seus irmãos, Gênesis 37, versículo 5, indica que Deus é o herói da história, e não José, porque ninguém controla seus próprios sonhos, ok? Veja bem, uma coisa que muita gente não compreende na vida cristã é que é o seguinte: uns nascem para ser líder, outros nascem para ser liderados, ok? Para Deus não existe um valor diferenciado. Ele nos ama por igual. Só que existem pessoas que têm que Deus dá uma estrutura para uma certa finalidade. E na maioria das vezes, todos aqueles que desejam tanto ser líder não conseguem ser. Por quê? Porque o líder ele não é simplesmente desejo, eu quero ser líder, não. A liderança ela vem com o tempo. A liderança ela vem de acordo com o seu desenvolvimento. E o principal que um liderado tem que compreender para ele se tornar líder é ele respeitar a posição onde ele se encontra quando ele é um liderado, quando ele é simplesmente um servo. Quem não consegue ser liderado não tem como chegar a ser líder. Porque quando você é liderado, você vai pegando experiência, você vai aprendendo coisas, você vai fazendo coisas para que isso contribua para o seu amadurecimento espiritual, para no dia que você tiver que ser substituto de alguém, no dia que você tiver que substituir alguém, você não deixa a desejar, ok? Bom, é difícil saber até que ponto Jacó teve culpa nessa história, né? Ou até que ponto ele estava sendo simplesmente usado por Deus para cumprir os propósitos divinos. Como Derek Kidner, prefiro acreditar que a história de José não é um conto de qualquer sucesso humano, mas da soberania divina. José e seus irmãos. Jacó privilegiou um filho. Todo privilégio sempre acontece em detrimento de outros. Então, era de se esperar que os irmãos de José ficariam irritados, acumulando amargura e raiva, como disse o apóstolo Tiago. Onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, capítulo 3, versículo 16. É importante a informação que o texto nos oferece. E já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, os irmãos se irritavam facilmente com ele. Já não toleravam mais, ele. Depois que ele contou o sonho que teve, os irmãos já não conseguiam mais tolerar ele perto dele pacificamente, não conseguiam tratar ele bem. Odiado pelos irmãos, em Gênesis 37, versículo 4 ao 11,
A chama do ódio foi aumentando no versículo 2. Só 4 irmãos parecem estar envolvidos no versículo 4. É o grupo todo no versículo 10. Temos a censura do pai, que colocou mais lenha na fogueira do ódio e isolou ainda mais o jovem José de seus irmãos. A expressão tua mãe é uma referência a Lia, que não era a mãe de José, porque Raquel já havia morrido, né? Em Gênesis 35, versículo 19. Porque Raquel, ela morre primeiro do que Lia. Alguém já disse que não há teste melhor para um homem que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Algumas pessoas demonstram ter um caráter. Ao contemplar, ao prestar atenção, ao ver que alguém conhecido alcançou uma posição legal na sociedade, alcançou uma situação financeira legal, esses são certos testes que Deus faz conosco. Se a inveja vai bater, se a ganância e o egoísmo vai bater, né? Então, isso aqui é muito interessante. Alguém já disse que não há teste melhor para um homem que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Ok? E veja você que José contou apenas o sonho e seus irmãos já estavam tomados pela inveja. Salomão afirma: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Bom, veja bem, vendido pelos irmãos, em Gênesis 37, versículo 28 e 36, 38, versículo 1, da mesma forma como a ira de Caim o levou a matar seu irmão Abel, em Gênesis 4, versículos 6 e 8, a ira dos irmãos de José não poderia levá-lo a outro resultado. Isso não aconteceu por intervenção de Deus, intervenção esta que está ligada aos desígnios divinos. O versículo 18 diz: conspiraram contra ele para o matar, mas Rúben, um de seus irmãos, foi usado por Deus para livrar José desse plano maligno, em Gênesis 37, versículo 12. Então, em vez de matá-lo, resolveram vendê-lo, venderam como escravo. Gênesis 37, versículo 25 e 27. Vender José para os negociantes midianitas foi o caminho que seus irmãos encontraram para se livrarem dele. Na verdade, os 20 ciclos de prata, 230 gramas de prata, não tinham tanto valor assim, já que iam dividir entre muitos, porque a grande satisfação deles era não ter mais aquele filhinho querido do papai dentro de casa. Eles queriam se livrar dele a todo custo. Vender José para os negociantes midianitas, Foi isso que os irmãos fizeram. O salmista diz que um abismo chama o outro, Salmo 42, versículo 7. E com os irmãos de José não poderia ser diferente, pois para explicar ao pai a ausência de José, inventaram uma tragédia, mataram um bode, molharam a túnica de José, aquela que seu pai lhe havia dado com tanto carinho, em Gênesis 37, versículo 3. No sangue desse animal, querendo que Jacó concluísse que um animal selvagem, havia despedaçado seu filho amado. Ao pensar assim, Jacó rasgou suas vestes, sinal de tristeza e desprezo entre os judeus, e entrou em estado de luto por muitos dias. Gênesis 37, versículo 34. Vai anotando as referências para você ir compreendendo melhor, tá? Todavia, pela graça e propósitos do Senhor, José estava bem vivo. Os midianitas o venderam e um oficial de Faraó no Egito chamado Potifar. As experiências de José na casa desse comandante da guarda e o que podemos aprender delas é o assunto do próximo ponto. Vamos lá. Próspero e tentado. Gênesis 39, versículo 2 ao 18. José enfrentou adversidades na casa de Potifar e na prisão. Além de tudo isso, está relacionado ao plano de Deus. O nosso herói teve a oportunidade de mostrar seu caráter justificado, assim porque fora escolhido por Deus dentre tantos irmãos. No serviço de Potifar, Gênesis 39, versículo 4, nos informa que Potifar colocou José como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha.
Mas não foi assim desde o começo. Ele chegou à casa de Potifar como um simples escravo, Gênesis 39, versículo 1, e aos poucos foi dando evidências de honestidade, responsabilidade, lealdade, que aliás, quando você tem essas características, honestidade, responsabilidade e lealdade, qualquer lugar do mundo você se dá bem, em qualquer lugar do mundo você vai ser bem recebido, você vai prosperar, não tem como, é praticamente impossível. Primeiro que quando você é honesto, responsável e leal, você não se envolve, você não se mistura com pessoas que pensam diferente de você, ok? A expressão do versículo 2, veio a ser homem próspero, é mais bem traduzida como tornou-se homem de sucesso. Todavia, a ideia não é de posição social, antes de realização pessoal, ok? Quantas pessoas querem começar em algum emprego já em posição de liderança? Quantos querem promoção sem ter dado nenhuma demonstração de progresso? E aí, você que está me assistindo, é assim também? Porque eu conheço várias pessoas assim. Eu conheço várias pessoas que elas desejam sempre pular etapas. Todas as vezes que você pula etapas, você vai se complicar mais lá na frente. Porque lembra quando eu falei que tudo tem que ser uma construção, né? Você tem que ir construindo sua história, certo? Tem que aprender a ser liderado para poder ser líder. Bom, vamos lá. Vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, Gênesis 39, versículo 3, não está claro como Potifar chegou ao reconhecimento de que a causa da prosperidade de José estava em Deus. No entanto, não é difícil concluir que isso veio como um testemunho do próprio José, que atribuía ao Senhor a razão de suas capacidades e caráter. Olha que lindo, né? É a mesma coisa de você dizer assim, não, tudo que você vê de bom em mim vem de Deus. E tudo que você vê de ruim é de mim mesmo, né? Então, ó, será que o seu trabalho, seja ele qual for, tem sido uma oportunidade para as pessoas reconhecerem que Deus está com você? Será que no seu trabalho você exalta o nome de Deus também? Você faz questão de falar que é um servo de Deus? Tem crentes por aí hoje em dia, irmãos, que tem vergonha de falar que é crente, né? Infelizmente. Na tentação, Gênesis 39, versículo 7 ao 18, José era formoso, de porte, de aparência, né? Era bonito. Gênesis 39, 6, essa descrição do nosso personagem prepara para a narrativa do famoso episódio entre ele e a esposa de Potifar, né, de seu patrão. O coração de José estava vivendo uma ótima fase, boa reputação, respeito do seu senhor, prosperidade, enfim, todos os ventos a seu favor, ok? Todos os ventos ao seu favor. Sucesso, muito sucesso. Mas não é justamente nesse ponto que o maligno fica preparando uma cilada para os filhos de Deus? Com José não foi diferente. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Foi. Com José não foi diferente, né? O diabo, ele adora tentar todos aqueles que conseguem alcançar algo de bom, né? E quando é abençoado por Deus, aí é que ele tem mania de querer tentar mesmo. Mas quando você tem fé e se mantém firme, aí, meu irmão, ele só tenta. Nada sabemos da mulher de Potifar, além de que nos diz esse trecho, ela sem dúvida já estava observando José há algum tempo. Aguardou o momento oportuno e assediou o homem, né, em quem seu marido mais confiava, o melhor de todos os empregados. Somos informados que as mulheres egípcias tinham a reputação de serem lascivas, né, e infiéis. Essa não foi uma exceção, né? Na realidade, as mulheres não. O povo egípcio, né, eles eram muito eles gostavam muito, eles eram muito promíscuos, né? Seduzir a José vai ser muito fácil, foi o que ela deve ter pensado, né? Afinal, ele era só um escravo, e os escravos não possuíam padrões morais elevados, né? Mas esse era diferente, o que não significa que foi fácil para ele. Devemos lembrar que ele era jovem, estava na época em que o seu impulso sexual estava à flor da pele. Não era um homem de pedra, era um homem viril e saudável, muito ativo e longe de casa. Denis Kiziar,
lembra que o sucesso na casa de Potifar poderia ter sido concorrido para enfraquecer José, porque frequentemente os tempos de prosperidades trazem orgulho, poder e tendência natural, de baixar a guarda e de se autogalardoar, vencendo as crises. É um livro, ok? Para que aproveitemos bem essa experiência de tentação de José, vamos esboçar, usando sugestões de Denis Kiziar, os fatores principais que levaram o nosso herói a não cair, pois os mesmos nos ajudarão em nossos dias. José cultivava profunda atenção à presença de Deus. Por 4 vezes nesse capítulo, está escrito que o Senhor era com José. Gênesis 39, versículo 2 e 3, 21 e 23. O fato é, Deus estava com José porque José andava com Deus. Isso nos lembra as palavras de Jesus em João 15, 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Tiago nos ensina: chegai-vos a Deus, permanece em mim e eu nele. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Tiago capítulo 4, versículo 8. Se não tivermos a certeza da presença de Deus em todos os nossos momentos, em todos os lugares, facilmente cederemos aos apelos da carne, do mundo e do diabo. Ok? José era diligente no trabalho. Já estudamos sobre a maneira como José trabalhava isso. Implica 3 coisas, olha só. Trabalhar com seriedade, ok? Ter consciência de que está fazendo para Deus. Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 8. E manter a mente ocupada, mesmo que você esteja no momento desempregado, pode fazer muitas coisas para ocupar a mente. Ler, fazer um curso, auxiliar o seu pastor em alguma tarefa, servir na igreja, aproximar-se de um irmão e ajudá-lo em seu trabalho, e etc., enquanto chega seu novo emprego, ok? José recusou nutrir maus pensamentos. Alguém já disse que o nosso principal órgão sexual é a mente. Se entrar lixo, vai sair lixo. O texto diz: ele, porém, recusou, não lhe dando ouvidos, a esposa de Potifar. Gênesis 39, versículo 8 ao 10. Você sabe que o nosso pensamento é ocupado por aquilo que vemos e ouvimos? Sim, olhos e ouvidos são os canais de acesso à nossa mente. Não se esqueça de ler, memorizar e orar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. José avaliou as consequências, Como, pois, comeria como, pois, cometeria eu tamanha maldade, Pela confiança que teve, ele confiaram nele, O Potifar colocou ele dentro da casa dele. E quando você é uma pessoa temente a Deus, princípios e valores são inegociáveis, ok? Gênesis 39, 9. Essa é uma grande arma contra o pecado, pensar nas consequências, ok? Alguém já disse que trocar um minuto de prazer pelo resto de uma vida de arrependimento é um péssimo negócio, se não pararmos para avaliar as devastadoras consequências do pecado. E isso é o que menos fazemos no momento da tentação. Iremos sempre ceder. Pense por um pouco no pecado de Davi com Batseba e todas as terríveis consequências. 2 Samuel capítulo 12, versículo do 7 ao 15. E pode ter certeza de que José jamais teria sido governador do Egito se tivesse cedido às tentações, Ele teria perdido tudo que ele conquistou. Ele teria deixado de ganhar na realidade, José compreendeu que o pecado é contra Deus. Olha que lindo. Olha que lindo. Porque quando você imagina que o pecado é contra o seu próximo, contra o seu irmão, você termina tendo a sua carne corrompida. Mas quando você lembra que é contra Deus, aí a luta começa a ficar mais séria, aí o negócio começa a ficar mais complicado. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, ele era tão temente a Deus que ele não se preocupou nem na questão de pecar contra o próximo, contra o Potifar, de trair a confiança. Não, a preocupação dele foi com Deus. A preocupação dele foi somente com Deus, Pecaria contra Deus. O livro de Provérbios nos ensina que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal,
Provérbios 16:6, aqui está o ponto central da questão. Quisiar ressalta que a principal razão de haver resistido não foi o medo ou respeito a Potifar, nem mesmo por receio de prejudicar sua carreira no Egito. Aqui está um homem cujo sentimento por Deus tem precedência sobre os próprios desejos pecaminosos. Davi confessou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 4. José utilizou o meio primário da fuga, Saiu fugindo para fora. Gênesis 39, 12. Qual o conselho de Deus para escaparmos da tentação sexual? Fazer o que José fez? Fugir, correr? Não orou, pensou, racionalizou, discutiu, ou menos tentou converter a esposa de Potifar? Não, ele fugiu. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo: foge. Outro sim, das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. O problema é que a maioria das vezes a fuga está ligada à covardia. Mas nesse caso, o corajoso é justamente quem foge, não quem fica. Portanto, lembre-se, a força está na fuga. Provérbios 6, 27, Marcos 9, 43, 48. Eu já vi casos de líderes religiosos, pastores, se envolver com adultério, se envolver com corrupção e simplesmente dizer: eu sou falho, eu sou homem, eu sou falho. Ok, você é homem, você é falho, mas o próprio Jesus diz: orai e vigiai. Só uma coisa ou outra não dá, Honrado e benevolente. E aí, vendo essa parte aqui, eu consigo enxergar muitos líderes de hoje em dia que cometem certos absurdos, dizendo: sabe o quê? Eu sou homem. Eu sou homem. Ela veio para cima de mim e vá. Eu sou homem. É isso que muitos utilizam isso hoje, A graça de Deus era tão abundante sobre a vida de José que ele teve autoridade para aconselhar Faraó sobre o que deveria fazer para enfrentar o tempo de fome. Olha só a autoridade que ele falava, Em Gênesis 41, versículo 33 ao 36. Faraó gostou do conselho e escolheu o próprio José para governar sua casa, E o jovem governador, de apenas 30 anos de idade, usou o seu poder para beneficiar toda a terra do Egito e todo o mundo, certo? Na realidade não foi o poder dele, Foi de Deus. Já pensou se os nossos governantes usassem o poder que têm nas mãos para beneficiar o povo? E não somente os amigos? Meu Deus, que maravilha ia ser esse país, Imagina. Bom, beneficiando os irmãos. Deus tem seus caminhos e estes são perfeitos. Salmo 18, versículo 30. A fome inevitavelmente atingiria os irmãos de José, os mesmos que os venderam. E onde havia comida? Somente no Egito. Ok? Bom, vamos lá. E quem era o governador do Egito? O irmão, José. Quem decidiria se eles poderiam ou não levar comida para casa? Ele mesmo. O irmão invejado e odiado. Olha só. O primeiro encontro com os irmãos de José, foi em Gênesis 42, versículo do 6 ao 17. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, versículo do 1 ao 15. José encontra seu pai e abençoa toda a família. Gênesis 46, versículo 28, 47, versículo 12. É impressionante como a venda de José deixou marcas profundas em seus irmãos. Logo após a morte do pai, eles temeram uma vingança de José. Em Gênesis 50, versículo 15 ao 18, a resposta de José ficou na história. Olha só o que ele disse. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida
não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, 21. Hoje em dia, irmãos brigam por... o pai e a mãe morrem, ficam numa casa, os irmãos terminam se matando por causa da casa, por causa de um terreno, por causa de um carro velho, né? E olha o que José fez. Olha o que José fez. Acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, o juiz está lá em cima. Então não adianta a gente guardar rancor, não adianta você ficar prendendo perdão. Libere o perdão. Beneficiando novamente a Faraó. Vamos lá, estamos acabando. A capacidade administrativa de José e todas as suas boas intenções fizeram com que pudesse ajudar o próprio Faraó. A sua política econômica tinha como base o evitar que pessoas com que pudesse ajudar o próprio Faraó. A sua política econômica tinha como base o evitar que pessoas morressem de fome e permitir que Faraó continuasse sendo proprietário das terras do Egito. Deus quer que seus filhos sejam generosos e José mostrou isso durante toda a sua vida. Nunca quis armazenar gananciosamente para si mesmo e sua família, quiziar. Por isso teve um final de vida abençoado. Bom, conclusão. Ralph Emerson disse que podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas somos responsáveis pela maneira como nos comportamos quando elas acontecem. A vida e o sucesso de José tem muito a ver com essa frase. Ao ser vendido pelos irmãos e injustiçado pela mulher de Potifar, tinha tudo para ser um homem revoltado, amargurado e ressentido, mas não permitiu que nada dessas coisas negativas e destrutivas pudessem afetá-lo. Não que ele fosse insensível ou de ferro, mas sabia que, como alguém que andava com Deus, homens prósperos não permitem que as ações dos outros determinem as suas. Ok? Que história, né? Maravilhosa. Que história maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde e paz. Eu desejo do fundo do coração que você tenha chegado até o final desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, dá o seu joinha, deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo e que Deus te abençoe com muita saúde e paz e até a próxima.